Olá, buscador da longevidade saudável. Hoje, mais uma entrevista com um poderoso Dr. Marco Menelau, de Recife. Ele fala muito sobre saúde, fala muito sobre longevidade. Ele tem quase 2 milhões de seguidores no YouTube. Gente, isso é muita gente preocupada com saúde. Parabéns, Marco, pelo teu trabalho, pelas tuas aulas, pelos teus vídeos que são magníficos. Mas eu gostaria de saber aquela curiosidade que as pessoas estão tendo. Como é que o médico vira a chave e para de falar de doença e passa a falar em saúde? Nossa, Ronaldo, é um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigado por essas doces palavras, né? Esses adjetivos maravilhosos que você direcionou a mim, né? E eu retribuo para você também, considero você também um grande youtuber. O trabalho que você faz é maravilhoso aí na internet, conheço o seu canal. Você está também nesse mesmo barco de promover a saúde, isso é muito bom, de criar saúde, porque essa medicina que está aí, a medicina tradicional, ela é uma medicina de combater doença. E a gente está tentando aumentar a saúde, é diferente. É completamente diferente. Acho que esse é o pulo do gato, sabe? E a minha história, Uranal, ela começou já quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já entrei com a cabeça voltada para a homeopatia. Porque eu tive um grande professor de homeopatia, né, que eu me tratei com homeopatia, isso me despertou assim para esse lado. E já naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, eu já me voltei para essa coisa de cuidar da saúde, mas não assim, bem de longe de como eu estou hoje, né? Claro. Mas esse médico, ele me ensinou muito sobre homeopatia, e eu já entrei na faculdade com esse direcionamento. Eu vou estudar essa medicina para ser médico homeopata. Eu já tinha isso na minha cabeça. Só que, você sabe, na faculdade existe uma coisa muito tirana, né? Você tem que entrar naquele esquema ali para poder você passar. Senão você não se forma. Então você tem que entrar no esquema. E o esquema de dominação da saúde, ele começa desde a faculdade. Entendeu? O médico, ele é cooptado para ser manipulado pelo sistema. E eu caí nessa, eu fui entrando nessa, mesmo com esse direcionamento para homeopatia, eu terminei me tornando um médico do sistema. Também, né? Embora, paralelamente, seguisse todo esse estudo, inclusive eu sou o pesquisador de essências florais daqui do Nordeste, né? Eu tenho ainda hoje todas as essências, muitos terapeutas usam no Brasil inteiro, eu dei aulas no Brasil inteiro, formei vários terapeutas com essências florais do Nordeste. Eu já tinha esse lado mais pioneiro em relação à relação entre doença e a mente e as emoções, já tinha essa ideia naquela época. E mesmo seguindo paralelamente isso, eu me casei, tive filho, precisava me sustentar e continuei dentro do esquema do sistema. E eu fui, durante mais de 20 anos, médico de emergências. Eu atendi muito paciente na minha vida inteira. Eu fui médico de interior, e médico de interior tem que se virar mesmo, né? Ele que tem que resolver tudo, né? Então, eu aprendi medicina, eu assim, posso dizer assim, muito na faculdade, mas muito mais na vida, na prática. E isso é muito importante, e eu acho que a gente aprende todo dia, nunca tem fim. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que quando eu me formasse, daqui a 6 anos, eu vou estar o craque, o cara bom demais. A maior ilusão da minha vida, né? Até hoje, eu ainda tenho muito mais coisa para aprender do que eu já aprendi. Né? Então, nunca se esgota. Essa jornada do conhecimento, ela não se esgota. Então, a gente tem que ter a mente aberta sempre para mudar. Não é? E aí, eu passei esses 20 anos e eu descobri, sabe, e eu vi na prática, eu senti na pele nesses 20 anos, como esse sistema está completamente apodrecido. Entende, Ronaldo? Apodrecido. As pessoas pensam que estão sendo cuidadas, os médicos pensam que estão ajudando as pessoas, no fundo, é tudo para manter um sistema de lucro. A medicina é dominada por uma indústria, não vou falar aqui o nome da indústria, mas é dominada, tá, por esse sistema que quer só o lucro. Então, quanto mais pessoas doentes serem mantidas vivas por mais tempo, melhor. Certo. E
Aí, graças a Deus, eu consegui me libertar disso tudo, soltei todas as algemas, e hoje eu não quero saber dessa medicina. A minha medicina de hoje é a medicina de aumentar a saúde das pessoas. Então, eu tive que sair do sistema. Beleza, Eu saí do sistema. que bonito isso, né? Ter essa consciência que poucos têm, então. É muito difícil o médico sair da casinha para poder olhar para a saúde. Mas aí, quando a gente fala em saúde, a gente fala também em longevidade, viver muito tempo. Então, esse simpósio é para falar sobre um tema tem uma frase que é modelo dessa frase. É possível viver mais de 100 anos com saúde, com energia, com produtividade e com lucidez? O que você acha? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E nessa minha jornada, eu descobri, porque, embora eu estivesse aprisionado ainda nesse sistema, fazendo essa medicina, e era um conflito muito grande para mim, porque eu tenho esse lado que é o que eu gosto, que é a medicina natural, que é a medicina que busca isso, a saúde, e, assim, por outro lado, eu tinha que estar trabalhando, porque eu tinha que sustentar a família, precisava de dinheiro, nessa outra medicina, tentando contemporizar, e eu cheguei à conclusão de que não tem como contemporizar. Então, é sair mesmo, não tem para onde correr, não. Você tem que sair, o médico tem que sair de cima do muro para tomar a decisão de querer a saúde, porque se ficar nesse sistema, não vai ter saúde. Tá? Então, é possível sim ter, e no meu caminho, graças a Deus, de pesquisa, eu descobri muitas pessoas de outras profissões, inclusive, mas também ligadas à saúde, como farmacêuticos, e que também buscavam esse tipo de medicina mais voltada para o natural, né? E eu, assim, ao longo desse tempo, descobri muita coisa boa e aprendi muita coisa boa. E comecei a colocar em prática também. E eu descobri que, sim, é possível você conseguir viver com saúde até o final. Essa história de relacionar velhice à doença é um mito. Tem a ver com a medicina da doença, né? Tem a ver com a medicina da doença e com a alimentação também. Nessa minha jornada, eu aprendi muito sobre alimentação, coisa que eu não aprendi na faculdade. Eu tenho dois grandes amigos, né? O Luca e a Maria Inês. Maria Inês é farmacêutico e Luca é um estudioso, né? Ele gosta muito de estudar, ele já é aposentado, né? E ele estuda muito há muitos anos. Então, eles me ensinaram muito sobre alimentação. Eu aprendi com eles. Já naquela época, há 20 anos atrás, entendeu? A como se alimentar bem, a tirar glúten, a tirar gordura trans, o que é a gordura trans. Quer dizer, um médico aprende sobre alimentação com outras pessoas e não na faculdade. Então, você já vê como esse sistema está apodrecido, não é? E aí, eu me lembro que Luca falou para mim uma vez uma frase interessante. Marco, nós fomos programados para viver 140 anos. O cara morre com 70 porque está comendo porcaria todo dia. E você concorda com essa possibilidade de poder viver 140? Qual é a tua acha que é a perspectiva do ser humano? Sem dúvida, nenhuma dúvida. E outra coisa importante, Ronaldo, ele falou para mim na época que, assim, o Lula chegou no poder, que a história do fome zero. Ele falou uma coisa interessante para mim. Ó, o povo vai começar a comer agora, Marco, vai ficar mais doente. Aí o povo vai começar a comer mais, agora prepare remédio e prepare SUS para atender o povo, viu? Eu disse, rapaz, tu estás com uma consciência, viu? Porque é realmente isso. As pessoas... importante. As pessoas que estão nos assistindo aqui, tem umas que estão com o cabelo em pé, porque eles ficam imaginando chegar aos 100, 110, 120, 140 anos como um caco velho. É assim que tu vê as pessoas chegando? Exatamente, de jeito nenhum. E tem uma coisa muito séria aí na medicina, que a medicina é refém da genética. Essa história de dizer que tudo é genética, que a causa dos problemas é genético, é a maior mentira que existe. É mito isso aí. Como é que funciona? A genética, ela é consequência, ela não é causa. Então, quando você começa a se alimentar mal, com fast food todo dia, você deteriora a sua genética. Quando você não pratica exercício, fica sedentário. Quando você começa a tomar remédio de farmácia químico todo dia,
você começa a alterar a sua genética. Então, a genética é uma consequência da doença e não a causa da doença. Tem muita gente que está pensando nisso agora e tem alguns que estão dizendo assim: ah, o meu avô morreu com 110 anos, a minha avó morreu com 105. Mas tem outros que estão dizendo assim: meus pais morreram cedo, meus avós morreram cedo, será que eu vou morrer cedo? Qual é a relação da genética com a expectativa de vida saudável? Eu não acredito muito em genética. Eu acredito em hábitos de vida. Eu acho que o que vai determinar mesmo é o que você faz. São as decisões que você toma, Uranal. Decisões que vão aumentar a tua saúde. Eu acho que isso é o mais importante. No momento em que você reduz o carboidrato, por exemplo, na tua dieta, que o carboidrato é um grande veneno, que a turma aí a maioria das pessoas está sofrendo de muitas doenças pelo excesso de carboidrato. Quando você começa a tirar gordura trans da tua vida, glúten da tua vida, o que, é que vai acontecer? Tua genética vai mudar para melhor. Você começa a abrir as chaves dos genes saudáveis. E aí você vai começar a ter uma saúde melhor e uma vida muito mais longa. Com certeza. A gente nasceu para ser feito uma lâmpada, né? Que ela tem um tempo de vida útil e ela vai iluminar até o final, do mesmo jeito. E aí, de repente, ela apaga. Aí seria assim, não é para ficar um caco, né? Aquele caquinho, né? Assim como chama a história. Não é para ser assim. Isso é um mito, não é para ser assim. A gente nasceu... Eu acredito em Deus como amor, tá? Eu acredito em Deus como amor. Eu não acredito que um Deus que é amor poderia ter criado a gente para sofrer, para ser velho sofrendo. O meu avô, ele morreu em 1972. 1972, faz muito tempo que ele morreu. Era o pai do meu pai. E o meu avô, ele morreu com 95 anos. Não se sabe nem se foi 95, pode ter sido até mais, porque naquela época não tinha nem registro direito. Estima-se que era 95, eu acho que podia ser até perto de 100 já. E ele morreu porque a minha avó morreu, com saudade dela. Olha, se eu disser a você, o meu avô era um homem do campo, era um homem que vivia na natureza, andava todos os dias, tomava sol todos os dias, todo dia. Ele era agricultor e pescador. E ele comia muita coisa da terra. Pois nunca foi a um médico a vida inteira. Não teve uma doença sequer. Morreu entre 95 e 98 anos, porque a minha avó morreu e ele ficou com saudade dela. Aí, 2 anos depois, ele morreu e até hoje não se sabe do que ele morreu. Ele morreu. Entendeu? Nem doença ele teve. Ficou assim, mal-estar, meio decaídozinho, foi para o hospital e morreu. Assim. Nem doença se sabe. Então, o meu avô é um exemplo. Nunca foi para um médico, porque ele andava todo dia, ele tomava sol todo dia, ele comia comida da terra. Não é porque tinha genética boa. Não é genética. Não é genética, é o hábito que fez a coisa acontecer. Mas, Marco, tem muita gente que está nos assistindo agora que está pensando assim: tá, mas isso seria muito bom se eu tivesse conversado com o doutor Marco quando eu tinha meus 30 anos. Agora eu já estou com 70 anos, 80, tomo remédio para 3, 4, 5 doenças. Tem chance de eu reverter essas doenças e poder voltar a ter saúde? Completa e total. Total, completa. Porque eu acredito que o corpo humano é a maior obra-prima da natureza, do planeta Terra. Ele é capaz de se autocurar, de se autorrenovar, de se autorregenerar, de uma maneira que a gente nem imagina. Em qualquer situação ou alguns casos sim, outros não? Eu acredito que possa existir alguma lesão irreversível, tá? Por exemplo, você tem um mal de Alzheimer num grau altíssimo, tem um coração completamente destruído. Mas se a pessoa está razoavelmente bem, eu acredito que é possível reverter, sim. Ao ponto de parar de tomar medicamentos. Sair dos remédios, voltar para uma vida... Agora, ele tem que mudar. E muita coisa. Tem que haver uma mudança. Se não houver essa mudança, não vai ter realmente uma reversão. Tem até o exemplo de um médico, eu não estou lembrado do nome dele, acho que você assim conhece ele, um médico que ele, aos 70, não sei, aos 60 anos, ele tomou a decisão de malhar todo dia,
e assim modificou toda a vida dele, e hoje ele está com 20 anos depois, ele parece mais novo do que quando ele tinha 60. Ele está com 82, parece, ele parece mais novo do que quando ele tinha 62. Ah, eu acredito nisso, porque eu comecei a cuidar da minha saúde com 45 anos e hoje, com 70, eu tenho certeza que eu tenho mais saúde do que naquela época. Acredito. Mas, Marco, tem umas. Quando a gente fala, e você tem muita experiência nisso, porque você tem muitos clientes, milhares de clientes, você já teve várias experiências, várias comprovações de que é possível, com muita até facilidade, curar as doenças degenerativas. Mas as doenças autoimunes também é possível curar? É possível, totalmente possível. Tem alguns casos, inclusive, de reversão, dedo em salsicha, de artrite reumatoide, desaparecer completamente. Até você vai nos exames de laboratório e reverte. Porque, na realidade, a medicina tradicional vendeu uma ideia, tá, para todo mundo, inclusive para os médicos, de que cura é um mito, de que cura é uma coisa que não existe. Falar em cura parece um sacrilégio, sabe? Parece que você está sendo um herege quando você fala cura. Como se não fosse possível curar nada. Eu já tive asma. Eu sou curado de asma. Totalmente curado. Eu já tive fibrilação atrial. Me curei totalmente, graças a Deus. E o que é que eles fazem com a fibrilação atrial? Eles condenam a pessoa a ficar tomando remédio a vida inteira. E vai piorando, só vai piorando constantemente. E vai piorando ao ponto de chegar no momento que tem que colocar o marca-passo. Marca-passo, então faz uma ablação, e aí depois, 2 anos depois, o cara sai feliz da ablação, gasta uma fortuna, aí depois, 2 anos depois, está voltando de novo. Porque, na realidade, é aquela coisa básica que a gente já assim, conversa tanto, que você fala, que eu falo no canal, que a medicina não trata a causa dos problemas. Se você não trata a causa, como é que você vai querer resolver? Não vai resolver, vai voltar. E para Não tratar a é? causa, que é a perda de saúde, que são os maus hábitos de saúde, quais são as Isso. dicas que você dá para as pessoas que estão nos assistindo para recuperar a saúde perdida, conquistar um nível alto de saúde e manter essa saúde até os 120 anos ou 140? Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Não é de Não pode, graça. não pode ficar sentado comendo pipoca e esperando a pizza chegar, né? A E, pizza cheia de glúten, não pode. e nem rezar para Deus querendo que Deus faça o teu trabalho. Deus vai dizer assim, rapaz, tu tem que se virar, bicho, vamos lá. Se levanta aí e bota a coisa para funcionar. Ó, a primeira coisa que eu acho importantíssima é a gente cuidar do sono. Eu acho que o sono é fundamental, né? Você sabe disso, como o sono é importante para a gente recuperar a saúde, como o sono é algo que a gente tem que estar cuidando mesmo. Então, dormir cedo, criar o hábito de dormir cedo, fazer a higiene do sono. Tem vários medicamentos naturais que a gente pode usar para o sono, como o GABA, por exemplo, que é o neurotransmissor GABA, excelente, o pessoal tem um excelente resultado. A levedura de cerveja, que é também maravilhoso, né? A gente tem um resultado muito bom, ela é o complexo B natural, né? Porque tem uma coisa muito importante aí nas vitaminas, é que tem algumas vitaminas que só funcionam mesmo quando são naturais. Outras sintéticas são boas, mas tem algumas que tem que ser natural para funcionar. Tem que ser bioidêntica para poder funcionar. E o complexo B é uma delas. Então, a gente tem resultado muito bom, a pessoa se acalma mais, ela dorme melhor. Então, é todo um conjunto de hábitos para você melhorar o seu sono. O sono é o ponto número 1, né? E se habituar a dormir cedo, isso é fundamental, porque o seu corpo vai se habituando. E aí, quanto melhor você dorme, melhor você dorme. Quanto melhor você dorme, melhor você dorme. E vai criando esse ciclo habituoso, né, que é o contrário desse ciclo vicioso, né? A segunda coisa, gente, é reduzir carboidrato. Se você não reduzir, não parar de comer açúcar e não parar de comer comida industrializada, você não vai ter saúde nunca. Não tem para onde correr. Se tirar comida de pacote, está lascado, como diz a história. Eu não desempacoto, eu descasco. Entendeu? Comida de pacote, a maioria vem com glúten e açúcar. E gordura vegetal hidrogenada. 3 venenos, né? Então, tem que reduzir carboidrato, tirar açúcar branco refinado, refrigerante, doce, bolo, pão, né, macarrão, essas coisas. Tem que tirar. Tem que reduzir o carboidrato e, se for possível, contar carboidrato todo dia, contar em gramas. Quanto, assim, no máximo 200 gramas e olhe lá.
Já está muito. A terceira coisa, andar muito. Meu avô viveu até 95 anos andando muito. Andar todo dia. Muito. Andar. E tomar sol. Né? São as duas coisas que fundamentais. Eu acho que a gente foi fabricado pela natureza, Ronaldo, para andar e tomar sol. Todo dia. É uma máquina que, para ter a conservação dela, tem que ter isso. Pronto. Ponto. Né? Nós fomos nômades no passado. Nós fomos criados para sermos nômades. Para a gente povoar a terra, para a gente andar. Né? Então, são essas 4 coisas até agora. A quinta coisa, praticar meditação. Eu acho que meditação é fundamental. Eu fico me policiando para tentar. Eu tento assim, fazer todo dia. Não estou conseguindo ainda, mas vou chegar lá. Eu faço pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana, mas a meditação é muito importante para você ter o autoconhecimento, você equilibrar a tua mente e as tuas emoções. Isso aí é fundamental, porque com a mente equilibrada e as emoções equilibradas, o corpo responde a isso, positivamente, né? Então, esse é o quinto ponto. O sexto ponto, esse eu acho fundamental, eu estou trabalhando muito nisso, perdoar. Perdoar todas as pessoas que passaram pela sua vida, que um dia te ofenderam, não guardar mágoa de ninguém. Trabalhar isso em você, porque a mágoa, a raiva, o ódio é doença. São motores de doenças. Né? Sétimo, contato com a natureza. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu acho que ele aprendeu com o pai dele, uma das coisas mais importantes da vida é o contato com a natureza. A gente tem que ter contato com a natureza. Está morando na cidade, tem uma praia, vai na praia, coloca o pé no chão, da areia da praia. Né? Se está numa cidade, vai na praça, abraça uma árvore, fica lá junto da árvore, bota o pé na grama, no mato, né? Tem que ter esse contato, é muito importante, né? É por isso que as pessoas que estão na natureza vivem mais também, né? Outra coisa, amar ao próximo, caridade, é o 8º item. Eu acho que a prática da caridade é tudo para melhorar a tua saúde. Né? Ser caridoso, entrar em movimentos de caridade, participar de grupos de caridade, ajudar o próximo. Eu acho que a gente nasceu aqui para isso, né? Isso faz muito bem para você, para o teu espírito, para a tua alma, isso aí no corpo vai ter uma repercussão, com certeza. 9, tomar suplementos. Isso eu descobri alguns poucos anos atrás, mas que é fundamental, principalmente a partir dos... Mas não só a partir dos 30, 40 anos, desde pequeno eu estou fazendo muita suplementação para criança, e é espetacular. Reduz a ida para o hospital, reduz problema de criança, mãe que fica levando o filho o tempo todo para tomar antibiótico, reduz tudo isso. A gente deve tomar suplemento desde pequenininho mesmo, sabe? Então, tomar suplementos, ficar em dia com todas as vitaminas. Então, você tem, por exemplo, ficar em dia com a vitamina C, ficar em dia com a B12, é muito importante a B12, estar em dia com ela. O complexo B, a vitamina D, que é super importante, tem que estar em dia. Então, quando você começa a suplementar e vai checar no teu exame de laboratório e você está em dia com todas as vitaminas, esse é um grande passo que você deu para ter saúde. Né? E, por último, para fechar com chave de ouro, os 10 pontos, né? O jejum intermitente, que foi outra coisa que, para mim, foi um espetáculo. Eu faço desde 2018, agora fazendo 3 anos. Ele me rejuvenesceu, ele me fez mais feliz, com mais alegria. E hoje eu já consigo até fazer exercício em jejum. Total. Entendeu? Eu não recomendo para você que está me assistindo agora fazer logo de começo. Pratique primeiro o jejum, sem fazer o exercício. Com o tempo é que você vai poder fazer isso. Mas eu hoje, Ronaldo, eu faço 15, 16 horas de jejum e vou andar e correr. Eu passo 1 hora correndo em jejum e não sinto absolutamente nada. Pelo contrário, só bem-estar. Estou adorando porque nós pensamos... Bom, eu sabia que tu estava numa linha parecida com a minha. Eu fiquei com algumas curiosidades aqui. A primeira é, que horas que tu faz a tua janta? Agora, 6, 7 horas. E depois só vai almoçar no dia seguinte? Meio-dia. Isso. São, acho que 16 horas, né, de jejum. Isso. Quando é assim, perto de 10h30, 11 horas, eu já estou lá fazendo... Eu estou com 15 horas de jejum fazendo exercício. Tu faz exercício de manhã sempre em jejum? Total. E quando tu faz exercício, tu falou em caminhar, mas há pouco tu falou que tu corre. Quais são os exercícios que tu faz? Olha, eu estava na academia, estava muito bem, né? Com esse negócio da pandemia, aí deu uma
dei uma piorada nessa história, mas eu estou agora andando e correndo um pouco, tá? Eu faço 1 hora de exercício físico e aí eu posso dizer a você que eu me sinto melhor quando eu faço o exercício do que antes, ou seja, eu só fico com medo, né? Ah, não pode fazer exercício em jejum? Pode sim, olha aí, eu faço tranquilo. É só adaptar o corpo, né? Adaptar o corpo. E essa adaptação é que é ótima, porque quando você está fazendo o jejum e você faz o exercício, está queimando gordura com tudo, né? Você vira uma máquina queimadora de gordura, né? Isso é muito importante. E para fazer jejum, exercício em jejum, tu deu o grande segredo. Tem que parar de comer carboidrato para o corpo se acostumar a usar a gordura como combustível, né? E não consegue, o corpo não consegue fazer isso, porque é tanto carboidrato em cima do cara que aí você nunca consegue. Ele perde essa capacidade. E esse é um problema, porque o corpo tem que ter a capacidade de queimar carboidrato e de queimar gordura, sem problema nenhum. E a mente da gente gosta muito de corpo cetônico, que é quando você queima gordura, você fabrica corpo cetônico. A mente gosta muito. Então, tua memória melhora, foco, concentração, tudo. É um espetáculo. Então, para mim, uma das melhores coisas desses 10 itens que eu falei é o jejum. Tem um item que tu falou aí que causa sempre muita dúvida nas pessoas, principalmente as pessoas que não usam, que é os suplementos. E daí assim, mas se eu vou comprar todos os suplementos, eu não tenho dinheiro. Então eu queria que tu desse assim uma ordem de prioridade para as pessoas irem botando suplemento na sua vida. Eu começo os meus suplementos, eu começo sempre pela vitamina D com K2. E você, como é que você começa? Ela é importantíssima, né? Ela é fundamental, ela é uma das mais básicas de todas. Realmente, você não pode ficar sem ela. Agora, não é só a vitamina D, não é só uma vitamina que vai resolver o teu problema. Veja só, nosso corpo precisa de todas as vitaminas, e todos os minerais e muitos fitonutrientes, que eu chamo como quercetina, resveratrol, né? A coenzima Q10, que é muito importante. Então, o ideal é que a gente possa estar em dia, ou seja, você ter no seu corpo uma quantidade normal, ideal de todas essas substâncias. E isso é um ponto-chave da questão. Quando você, por exemplo, tem o fato da vitamina D, por exemplo, né? Quando você vai ver o exame do laboratório, o papel lá tem escrito normal, entre 30 e 60, né? Aquilo ali é fake. Aliás, todos os índices de referência de vitaminas do papel do laboratório estão errados, todos. Entendeu? Para menos. Na verdade, os valores de referência dos laboratórios não são valores para a saúde, são valores para a doença. Então, uma vitamina D, que eles chamam de suficiente até 30, é para não ficar com doença, para não ficar com raquitismo. Só com raquitismo, porque o resto todinho vai ter. Qual é o nível ideal de vitamina D que tu trabalha? Eu digo, os maiores... A gente tem que escutar, Ronaldo, os melhores estudiosos, os maiores estudiosos, né? Então, vários homens no mundo que passaram a vida inteira dedicados a estudar a vitamina D falam que o normal da vitamina D é 100 nanogramas por ml. Esse é o normal, não é um nível alto. É o normal, é 100. Então, tem que estar 100. Se você, por exemplo, viver na natureza e todo dia você andar e levar sol todo dia, tua vitamina D vai estar 100 com 4 meses. Foi feito um trabalho com salva-vidas do Havaí, que lá eles têm uma latitude onde o raios ultravioleta B pega todos os dias, eles tinham uma média de 85 a 105. Pronto, exatamente. Esse é o normal. Sem tomar vitamina D. Esse é o normal. Agora, eles pegam o valor de referência de uma população doente. Então, isso não é valor de referência. O certo de você ter um nível correto de uma vitamina normal, de uma vitamina no corpo, ele tem que satisfazer as necessidades das tuas células. A vitamina B12 é muito importante também, é outra aí que é super negligenciada aí. A B12, o normal dela é 1.000. É de 950 a 1.200. Aí você vai no papel do laboratório e tem assim, 180 a 900. Pelo amor de Deus. Um cara com 300 de B12 tá lascado. Com 200, com 250, tá normal segundo. Então, infelizmente, nós médicos não somos instruídos para trabalhar com vitaminas.
O médico tem medo de vitamina, tem medo de passar a vitamina. Fica com medo que a vitamina cause um problema, mas não tem medo do paracetamol e da dipirona, que é, inclusive, proibida lá. A dipirona é proibida na Europa. E é vendida aqui no Brasil à torta e à direito, né? Mas na Europa ela é proibida, porque causa problemas, inclusive, no sangue, terríveis, né? Inclusive, você sabe, ela tem um problema que pode causar no sangue, que é uma inibição da produção de leucócitos, né? Isso. Você baixa o leucócito bem muito, assim, e por esse motivo proibiram lá na Europa. E aqui no Brasil é a torta e a direita, é vendida em bodega. Isso eles não têm medo. Agora, tem medo de vitamina. Aí fica dizendo que 100 de vitamina D é muito alto. Não é muito alto, é normal. Então, quando eu consegui chegar a 100 de vitamina D, finalmente eu consegui ter saúde na minha vida. E tem a vitamina D, vitamina B12, que mais que você indicaria? A B12 também, quando você coloca a pessoa em dia com a B12, é um espetáculo, melhora tudo na vida da pessoa. Tudo. A mente, né? Agora, principalmente a mente. Agora, a B12 tem que ser a metilcobalamina, porque tem um probleminha com a sintética. O nosso corpo não reconhece ela. Então, essa B12 de farmácia não funciona. Tem que ser metilcobalamina. Injetável ou por spray, né? Injetável ou sublingual. Nas farmácias de manipulação tem fácil. Aí na internet você compra fácil também. Tá? Eu tomo sublingual todo dia, porque a maioria das pessoas tem deficiência do fator intrínseco, que é aquela proteína para a gente absorver. Esse é o problema. Você pode comer uma tonelada de carne e, se tiver o problema do fator intrínseco, não absorve B12. Isso em jovens também. Jovens também. Então, fundamental você manter a pessoa em dia com B12, com D e com C também. A vitamina C também é muito importante. Tem um fato com a vitamina C aí, Ronaldo, que foi descoberto por Linus Pauling, que foi um grande cientista, que não foi reconhecido tanto quanto ele deveria ser. Teve só 2 prêmios Nobel. Só 2 prêmios. Né? Não foi reconhecido porque foi contra os interesses. Então, ele falava que todo ser humano ele tinha deficiência de vitamina C. Ele fabricava vitamina C. Nós, há 10 mil anos atrás, fabricávamos. E aí houve uma mutação genética e o fígado perdeu a capacidade de fabricar a vitamina C. Era uma reação química em 4 etapas e faltou uma enzima do final da etapa. Então, nós transformávamos glicose em vitamina C. A grande maioria dos animais faz isso. O cachorro faz isso, o gato, o peixe faz isso, o leão, entendeu? A girafa. A maioria dos animais fabrica a própria vitamina C no seu corpo. E nós perdemos essa capacidade. Então, a gente tem que repor. E a dose normal de vitamina C é entre 6 a 8 gramas por dia. Que é o que o gorila come. Ele come 8 gramas de vitamina C por dia. Mas quando a gente toma vitamina C por via oral, não existe um limite de absorção? Vai absorver menos. Se você consome 8 gramas, vai virar 5 gramas. Mas aí já... É mais ou menos a metade. Já dá para compensar muita coisa. Aí você já vai ganhar outro patamar. Porque a gente precisa muito de vitamina C, ela é fundamental, entendeu? E além dessas, o que mais que você recomenda como quase obrigatório tomar? Quem tem dinheiro? A K2 é importantíssima também. K2-MK7 é fundamental também. Olha, outra vitamina é a PQQ, a pirroloquinolinoquinona, é espetacular. Eu consumo todo dia, é muito boa também, que ela tem no kiwi e no mamão. Mas é quantidade pequena. É a PQQ, né? É muito boa também. E assim, mais importante de suplemento também são os minerais, né? Por exemplo, magnésio é muito importante. Fundamental, magnésio. Se o cara não fizer magnésio, aqui no Brasil principalmente, ele pode comer uma tonelada de folha que não vai conseguir o magnésio que ele precisa, né? Tem que suplementar realmente. É muito importante o silício também, é muito importante, né? E dos fitonutrientes, a coenzima Q10, que é muito legal também, muito importante também. Então, quando você faz uma suplementação básica, você faz um upgrade na saúde espetacular, principalmente a C, a D, a B12. Essas 3 aí são
É o trio maravilha, né? E você indica suplementar probióticos? Ah, com certeza. Probióticos são maravilhosos. Maravilhosos. É muito importante. É o cuidado com a saúde do intestino, né? Que também é outro ponto aqui. Poderia ter até 11 aqui nessa lista, né? Porque o intestino é muito importante. Fundamental. Beleza, Marco, beleza mesmo. Eu sei que os nossos ouvintes que estão nos assistindo estão adorando conversar, estão aprendendo muito. Vale a pena você pegar e assistir de novo essa entrevista aqui, com uma caneta na mão, como eu fiz, e anotar essas dicas maravilhosas do Dr. Marco. É importante você entender que você tem o poder nas suas mãos e foi isso que o Marco colocou. Marco, dá uma mensagem final para motivar todos que estão assistindo a seguirem o caminho da saúde. Acho que você agora falou tudo. A pessoa que está você que está me assistindo aqui tem o poder de mudar a tua vida agora. Então, eu vou relembrar para você quais são as decisões que você precisa tomar. Ó, dormir cedo, reduzir carboidratos, fazer uma dieta low carb, né? Andar muito todo dia, tomar sol, praticar meditação, perdoar todas as ofensas, porque, ó, quanto mais a gente vive, mais a gente teve gente que magoou a gente, então tem que perdoar, né? Tem que tentar, pelo menos, perdoar. Tentar já é suficiente. Contato com a natureza. Ah, mas eu moro na cidade, mas tem a praça. Ah, o cara mora em Recife, no Rio de Janeiro, tem praia, pô. Vai lá. Vai lá na praia, bota o pezinho, passa 20 minutos com o pezinho na areia, né? Amar ao próximo, ou seja, entre em alguma coisa para fazer caridade. Isso vai fazer bem para a tua saúde. Caridade é tudo de bom. Vai entrar em algum grupo de caridade, pode ser na igreja, pode ser fora um grupo de caridade qualquer. Tomar suplementos, que a gente falou muito aqui, e praticar o jejum intermitente todo dia. Pronto. Isso você pode fazer agora e com certeza absoluta, eu tenho absoluta certeza que tua saúde melhora com isso aqui. E outra, você vai estar aumentando tua saúde. Aí a doença, ó, ela vai-se embora. E daí vai viver saudável até 100, 120, 140 anos, produzindo e ajudando esse mundo a ficar cada vez um mundo melhor. Olha, nós fomos feitos para ter saúde, a gente não foi feito para ficar doente. É isso que a gente tem que mentalizar, e a gente tem que mentalizar essa ideia de que é possível, sim, é totalmente real a gente viver a vida inteira com saúde até os 140 anos, fazendo a nossa missão, que é ajudar o próximo e contribuir para o bem-estar de todos aqui nessa terra. Eu acho que é por aí, sabe? E aí é colocar em prática isso aqui. Essa lista aí, colocar em prática. Todo dia, entendeu? Beleza, Marco. Muito, 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 muito obrigado. Um grande abraço para todos e para você um abraço muito especial, Marco. Até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, viu, de coração. Tchau, tchau.